Bom, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso segundo momento, pós interação, pós intervalo, né, de vocês. Creio que vocês descansaram bem. Espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje, sobre treinamento de força, né? A gente conversou aqui sobre os processos de elevação e manutenção das condições físicas, sobre nossa disciplina de fundamento da aptidão física, hoje relacionado ao treinamento de força, né? Alguns aspectos, variações aí que a gente tem que aceitar e saber prescrever o treinamento de força. Agora a gente vai observar aqui, pessoal, alguns dos princípios do treinamento de força que a gente tem que respeitar. Esses princípios são princípios básicos do treinamento de força para qualquer tipo de treinamento também muscular que você tem que utilizar, né? Ah, professor, mas eu posso utilizar alguns desses princípios aqui para exercícios aeróbicos? Pode. Se vocês estudarem e analisarem direitinho os princípios, vocês podem sim utilizar para pressão de exercícios aeróbicos. Bom, vamos lá, pessoal. Princípios do treinamento de força, né? Temos aqui o princípio da continuidade, da progressão, da reversibilidade, princípio da individualização, da intensidade, da proporção e da unidade. E temos aqui algumas definições e conceitos, ficam ligados neles. Princípio da continuidade. Para que os efeitos da aplicação de cargas se mantenham, é necessário aplicá-los durante todas as semanas ao longo de todo o ano. O que é que ele quer dizer, pessoal? O princípio da continuidade é um dos princípios mais importantes dentro do treinamento. Por quê? Se você começa a treinar e não dá continuidade ao seu treinamento, você não vai ter bons resultados. Não adianta você treinar 1 mês, 2 meses, 3 meses e parar 6 e depois voltar 1 mês, 2 meses, 3 meses e parar 4 meses, por exemplo. Só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, se você não tiver continuidade de treinamento a prazo de 1 ano, 2 anos e por aí vai, a quantidade de continuidade que você vai dar ao seu treino, em questão de períodos, de tempos, né? Você não vai ter bons resultados. Para você ter bons resultados em treinamento de força, ou seja, ele a musculação, você vai ter que ter ali mais ou menos ali 1 ano e meio de treinamento para ter mesmo realmente bons resultados vistos a olho nu, né? A pessoas te observando. Pessoal, o princípio da progressão. À medida que as capacidades aumentam de nível, é necessário aumentar as cargas de treinos de forma progressiva e gradual. Evolução do processo de treino. É aquela coisa que eu falei, pessoal. A questão dos estímulos, né? Da adaptação, que a gente vai ver aqui o princípio da adaptação, né? Quando o corpo da pessoa se adapta àquele determinados estímulos que está recebendo. E o princípio da progressão ele serve para isso. Para que quando o seu nível de treino, seu aumento de nível de aptidão física está num nível já estabilizado e seu corpo não está tendo nenhuma resposta positiva, você vem com os princípios de progressão, aumentando assim suas cargas de treino, na qual já expliquei como é a carga de treino. Não é só ter alguma carga externa, né? Você pode aumentar aí o número de séries e repetições ou trabalhar com repetições máximas dentro do treinamento. Pessoal, esse princípio de reversibilidade também é bastante importante. Como é que acontece? Os ganhos que se obtêm pela aplicação de cargas de treino rapidamente se perdem se deixar de aplicar cargas, isto é, se deixar de praticar exercício físico, verifica-se um retrocesso das capacidades a nível inicial ou mesmo abaixo deste. O que acontece, pessoal? Por mais que a nossa musculatura tenha um processo chamado de memória muscular, quando você passa muito tempo sem treinar, que é no caso do princípio de reversibilidade, o que acontece? Tem os princípios de continuidade e tem os princípios de progressão, onde tem aumento de nível de carga dentro do exercício, né? Então, o que acontece? Treinei 2 anos, então vou ter mais ou menos ali, dependendo do corpo da pessoa, da individualidade biológica da pessoa, vocês vão conseguir perder aquele resultado daquele treino em 2 anos ou menos, entendeu? Você treinou 2 anos, você tem 2 anos para perder todo aquele resultado que você conseguiu dentro daqueles 2 anos. Então, esse é o princípio da reversibilidade. E ele consegue dar esse retrocesso às capacidades de nível iniciais, como quando vocês iniciaram os treinamentos, ou abaixo desses níveis de capacidades iniciais do indivíduo, né? Temos aqui, pessoal, também um dos princípios na qual vocês têm que mais respeitar dentro do treinamento de força, dentro da musculação,
ou seja, qualquer outra atividade. E que muita gente a gente vê por aí em academias que não é respeitado. Principalmente donos de academias e instrutores aí dentro de academias que não prescrevem exercício para pessoas apenas para ela. Ele pega e muitas das vezes passa sempre o mesmo treino, entendeu? Eles não sabem nem o RM da pessoa. O que é esse RM que a gente vai ver ainda hoje? Esse RM, pessoal, é para identificar a carga máxima que o indivíduo consegue ter em um determinado aparelho. E com aquela carga você consegue trabalhar ali 80, 85% da sua carga, por exemplo, para treinamento de força. E o princípio da individualização, pessoal, eles são os processos de adaptação que variam segundo a pessoa. Por isso o treino deve ser tão individualizado quanto possível. Cada pessoa tem que ter seu treino, pessoal. Cada pessoa tem que ter seu objetivo. Não adianta você pegar aquela planilha de treino e passar ela para outra pessoa também. Cada um vai ter sua intensidade, sua progressão de treino e sua individualidade. Princípio da intensidade. O princípio da intensidade do trabalho deve ser suficientemente grande para causar uma reação no organismo, mas não tão excessivo que não permita a recuperação do esforço. O que é esse princípio da intensidade, pessoal? A gente tem que saber qual a intensidade do exercício que vocês vão aplicar com o indivíduo. Por quê? Como ele fala aqui, ele tem que ter uma intensidade suficiente para alterar seu organismo, né? Reações no organismo. Essas reações no organismo são tão de estruturas musculoesqueléticas, né, da musculatura, e também em reações químicas dentro do nosso corpo. E ter cuidado nessas intensidades quando vocês aplicá-las a elas. Por quê? Se você botar bastante intensidade dentro do exercício com a pessoa já fadigada, o que acontece? Vai acontecer de ter algumas lesões nas fibras e assim ocasionando que uns princípios de reversibilidade nesse indivíduo. Porque o indivíduo vai ter que ter um repouso para aquela musculatura e ele não vai poder treinar. Por quê, pessoal? Quando você trabalha uma musculatura no exercício, você tem músculos primário, secundário e terciário. Essa musculatura lesionada pode ser tanto secundária e terciária, que ela dá suporte no trabalho de objetivo daquela musculatura primária. Então, cuidado aí nos princípios de intensidades do treinamento. Pessoal, princípio da proporção. É um princípio bem interessante também, que é o descanso que deve ser proporcional ao trabalho. Você treinou aquela pessoa, musculatura, já falei isso muito para vocês. Você treinou membros inferiores no dia. Você vai treinar novamente aquela mesma musculatura no outro dia? Não. Por quê? Tem que ter princípio da proporção, que é o descanso que é necessário para aquela musculatura, né? Então, tem que ter esse respeito nesse princípio. Muita gente não respeita. Eu já vi pessoas treinando os membros inferiores segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso é totalmente errado, pessoal. Pode ocasionar grande fadiga da musculatura. Você não vai ter hipertrofia, você vai começar a ter atrofia muscular, que é perda de fibras, e ocasionando a ter algumas lesões sérias musculares e articulares, porque vai estar muito tudo tensionado e pode ocorrer de um ligamento se soltar ou até a musculatura ter graus de lesão muito alto e assim você passando muito tempo sem treinar. Então o correto é treinar membro inferior, dei um descanso no outro dia, vou treinar no outro dia, posso treinar membro superior. E no outro dia posso voltar para membro inferior novamente, entenderam? Então o princípio da proporção também é bastante importante para o treinamento. E pessoal, para finalizar aqui nosso último princípio aqui, o princípio da unidade, que é o organismo, ele é uma máquina que atua em conjunto, assim, tudo aquilo que afeta uma parte, afeta a totalidade. É aquele exemplo que eu dei aqui para vocês agora, né? Agora há pouco, que eu falei sobre a questão do descanso, né? O que afeta um, afeta a totalidade. Então, se você lesiona músculo secundário e terciário, você não vai conseguir treinar os músculos primários, nem o músculo secundário e terciário daquele determinado exercício ou musculatura. Então, pessoal, todos esses princípios têm que ser respeitados dentro do treinamento de força para qualquer tipo de prescrição. Princípio da continuidade, da progressão, da reversibilidade, da individualização, da intensidade, proporção e da unidade. Tem outros princípios que outros autores trazem, mas eu trouxe esses aqui para vocês. Vocês podem estar indo pesquisar esses outros princípios aí sobre outros autores falando sobre treinamento de força, ok? Bom, pessoal, estamos aqui encerrando nossa terceira videoaula de hoje, nosso segundo momento.
da disciplina de aptidão física relacionada ao treinamento de força. Próxima aula, videoaula, vamos estudar sobre as fases de prescrição, vamos falar sobre volume e intensidade e vamos falar sobre o teste do RM, o qual ele é importante para a prescrição de exercício físico dentro da musculação, ok? Então, até a próxima videoaula, onde a gente vamos estar encerrando nosso encontro de hoje, ok? Então, valeu e até lá, pessoal.